Dando continuidade ao tema 6, grandezas escalares e vetoriais, vamos agora à aula 5. Né? A aula 5 é dedicada a esse tema, produtos de vetores, né? Agora utilizando a representação geométrica. É disso que vamos falar. Produtos de vetores. Podemos introduzir e devemos introduzir dois tipos de produtos de vetores. Agora eu estou falando não de um produto de um escalar por um vetor que me leva a uma grandeza vetorial, mas de produtos entre dois vetores. E temos dois produtos utilizados amplamente em todas as áreas da física. Né? Em primeiro lugar, né, nós temos aqui o que nós chamamos de produto escalar. Né? Esse aqui é o produto escalar, né, de dois vetores, A e B. Né? Então, temos o produto escalar do vetor A pelo vetor B. A notação nossa é tal que nós colocamos um ponto entre os dois vetores, como temos ali, um ponto. Esse ponto aqui é para indicar o produto escalar de dois vetores. Ele aparece aqui, produto escalar A escalar B. Se lê assim, A escalar B. A ponto B, mas a gente não usa muito ponto. A escalar B. Produto escalar do vetor A pelo vetor B. O outro produto é um produto vetorial. Por quê? No caso do produto escalar, esse produto vai me levar a uma grandeza escalar. Por isso que ele tem esse nome. Esse outro produto, por outro lado, eu tenho dois vetores e que vai me levar a um produto vetorial. Então, esse produto aqui é denominado produto vetorial de dois vetores. Né? E agora a gente utiliza um X aqui, uma cruzinha entre os dois vetores, como está aqui. Né? E se lê A vetor B. Né? É assim, né? a leitura, A vetor B. Neste caso, o produto de dois vetores vai me levar a um outro vetor. O vetor resultante do produto vetorial do vetor A pelo vetor B. Muitas vezes a gente faz uso de produtos mistos. Por exemplo, C escalar A vetor B. Nesse caso, você primeiro considera o produto vetorial e depois faz o produto vetorial desse vetor pelo vetor C. E temos vários, né? A vetor B, vetor C, vetor D, e assim por diante, né? Existem vários produtos mistos. Nós só vamos nos concentrar nesse caso aqui, né? Dois produtos, o produto escalar de dois vetores e o produto vetorial de dois vetores. Agora, a gente pode definir produtos, né, em duas representações. Então, nós vamos falar só da representação geométrica. Né? Eu quero lembrar que o produto escalar recebe esse nome, já falei isso antes, né? Porque o produto de dois vetores me leva a uma grandeza escalar. No caso do produto vetorial, A vetor B vai me levar a um vetor C. Então, o resultado, no caso do produto vetorial, é uma grandeza vetorial. É por isso que recebe nomes diferentes. Produto escalar, né, que a gente sempre indica por um ponto, A, né, escalar B, A escalar B, produto escalar de A com B, e o produto vetorial de A vetor B. Essa é a notação. Essa grandeza aqui é um vetor, indicamos assim, vetor C.
Esta grandeza aqui é uma grandeza escalar, né? Muito bem. Então, vamos ver como é que definimos, né, essas duas grandezas. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: o produto escalar de A com B é igual ao produto escalar de B com A, né? Portanto, é comutativo, né? Aqui, por outro lado, no caso do produto vetorial, como nós vamos definir, A vetor B é igual a menos B vetor A, né? Ou seja, se eu trocar a ordem, né, de A com B, faz diferença. Um sinal de diferente, né? Um sinal de diferente. Muito bem. Então, a gente sabe que existem várias grandezas físicas que são definidas a partir, né, do produto escalar, né? Por exemplo, a grandeza trabalho, né, é definida a partir do produto escalar. A grandeza energia, são muitas grandezas, né, que são definidas, né? E o produto vetorial, ele também define grandezas físicas, né? Uma dessas grandezas físicas é o torque, quando a gente estuda a rotação, mas são muitas, né? O momento angular e assim por diante. São muitas grandezas físicas, né, definidas assim. Muito bem. Como é que eu defino o produto escalar de dois vetores na representação geométrica, né? Lembre-se que eu estou agora definindo o produto escalar fazendo uso da representação geométrica. É bem simples. Aliás, nos dois casos é simples, né? Nós definimos o produto escalar do vetor A pelo vetor B, assim, de uma forma muito simples. A escalar B, por definição, é igual a módulo de A vezes módulo de B vezes o cosseno do ângulo formado pelos dois vetores. Então, eu tenho aqui um vetor A, aqui eu tenho o vetor B, e o que é fundamental é entender o que é esse ângulo θ. Esse ângulo θ é esse ângulo, é o ângulo entre os dois vetores, né? É importante que a gente se lembre desse detalhe, né? Este aqui é o vetor V1, né? E este aqui é o vetor V2, né? O vetor V2. Né? Eles formam um ângulo θ. É esse ângulo que aparece nessa forma. A escalar B é igual a vezes B. Aqui, esse ponto aqui é no sentido usual. A vezes B vezes o cosseno do ângulo θ. Então, tenho aqui uma expressão simples, né? Tenho aqui um exemplo envolvendo o trabalho, mas a gente vai utilizar isso lá depois. Mas, de qualquer maneira, aqui eu tenho uma força, né, que ela tem, nesse caso, ela tem um sentido, né, e aqui eu tenho o vetor deslocamento, né? Ele se desloca, por exemplo, de um ponto A até um ponto B. E o ângulo aqui é de 120 graus, né, esse ângulo. Então, é uma questão aqui de como o problema é enunciado, né? Esse ângulo θ, nesse caso, é igual a 120, né? Muito bem, mas isso a gente vai depois ver alguns exercícios envolvendo isso. Nós dizemos que dois vetores são ortogonais se A escalar B é igual a zero. Né? Ora, por que eles são ortogonais? É porque, neste caso, garantidamente, não é, se o vetor A está aqui e o vetor B for ortogonal a ele, isso significa que o ângulo entre eles é, por exemplo, igual a π sobre 2, né? Esse ângulo aqui é igual a π sobre 2. Então, os vetores
são ortogonais nesse caso. A escalar b é igual a zero, porque o cosseno do ângulo θ é igual a π sobre 2. Vale também para 3π sobre 2 e assim por diante. E nós dizemos que um vetor é um versor se o produto escalar dele por ele mesmo, que eu posso definir A escalar A, né, se ele for igual a 1. Né? Ou seja, o módulo do vetor A é igual a 1. A gente vai ver isso depois. Muito bem. Então, veja que na representação geométrica, definir o produto escalar de dois vetores é bem fácil. Agora, o produto vetorial dá um pouquinho só de dor de cabeça, né? Vamos ver se a gente entende isso agora. Em primeiro lugar, eu quero lembrar, né, que esse vetor que eu defino, né, como sendo o vetor C, vamos esquecer isso por enquanto, né? O vetor C é igual ao produto vetorial, também se usa isso, quero lembrar, foi bom ter colocado isso, porque às vezes a gente usa essa notação e às vezes a gente usa essa. Aí tem livros que usam a de cima e outros que usam a de baixo, então eu vou utilizar indistintamente. O produto vetorial do vetor A pelo vetor B, ele é o vetor C. Pronto. A vetor B é igual a um vetor, o vetor C. Quais são as características do vetor C? Na representação geométrica, o que importa é o módulo, direção e sentido. Então, vamos definir o módulo primeiro. O módulo do vetor V é igual ao módulo de A vezes módulo de B vezes seno do ângulo θ. Θ é o ângulo entre os dois vetores, já mencionamos isso, vamos chamar a atenção logo para isso também de novo, né? Muito bem, agora, para determinarmos a direção e o sentido, vamos explicar isto melhor, né? Então vamos lá. Primeiramente, a direção. Já falamos do módulo, né? A direção do vetor V é a direção de um eixo perpendicular ao plano formado pelos vetores A e B. Vamos ter que recorrer, né, a essa figura, né, primeiramente. Esse é o ângulo θ, eu quero chamar a atenção, né? O módulo do vetor C resultante é igual a A vezes B vezes seno do ângulo θ. Já falamos isso, vamos continuar agora. Ora, dois vetores são paralelos se A vetor B é igual a zero. Por quê? Porque nesse caso, o ângulo entre eles é igual a zero ou π, né? Então, o seno de zero ou o seno de π é igual a zero. Consequentemente, A vetor B é igual a zero se os vetores são paralelos. Agora a direção, voltando à direção. Veja, os vetores A e B estão sempre num plano. Sempre num plano. Agora, vamos pensar numa normal ou perpendicular a esse plano, passando por esse ponto. A direção do vetor C é a direção de uma reta perpendicular ao plano que contém os vetores A e B, né? Finalmente, vamos ao sentido. A gente usa muito essa regra da mão direita. Estão vendo aqui que esse vetor V, de acordo com essa figura, esse vetor V, ele é
perpendicular, quero ressaltar isso agora, né? Ele é perpendicular ao plano que contém os vetores, olha só, perpendicular ao plano que contém os vetores A e B. Está aqui. O sentido é dado pela regra da mão direita. Regra da mão direita. Mediante essa regra, eu aproximo o vetor A do vetor B, aproximo A de B, né, de acordo com essa flecha aqui. Eu queria realmente reforçar esse aspecto. Com a mão, eu trago A para B, fazendo A coincidir com B, e agora o sentido é dado pelo polegar. Eu trago A para B, o sentido é o do polegar. Veja que se eu considerasse B vetor A, ele seria o oposto. Ele seria o oposto, né? Por essa regra, então, da mão direita. Mas esta figura aqui, para ilustrar de novo, né? A vetor B, ele é sempre, a direção é sempre dada, a direção é sempre dada por uma reta perpendicular ao plano que contém AB, ao plano que contém AB, que é esse plano aqui, esse plano que contém AB, é esse plano. E agora, para eu achar o sentido, eu uso a regra da mão direita. Trago A em direção a B e o polegar dá o sentido. Portanto, nesse caso, o sentido seria assim, né? Ao passo que se fosse vetor B com vetor A, o sentido seria o oposto. O sentido seria o oposto, né? Muito bem. Então, vamos finalmente a uma animação. Muito bem. Vetores A e B, o plano que contém, a perpendicular ao plano. Trago A para B e olha só o sentido do vetor resultante, em vermelho aí nessa animação. Com isso, então, introduzimos dois produtos de vetores, né? Mas agora na representação geométrica, onde a gente faz uso dessa regra da mão direita, né? Vamos, na próxima aula, falar dessa representação analítica e produtos de vetores na representação analítica.